Aula 8 do segundo bimestre, correção comentada da lista de exercícios de revisão. 1. Compare os números fracionários com sinais de maior, menor ou igual. Para compararmos frações, é necessário que as frações tenham denominadores iguais. A maior é a que possuir maior numerador. Nesse caso, 7 décimos e 3 décimos têm o mesmo denominador. Portanto, como 7 é maior que 3, 7 décimos é maior que 3 décimos. 5 oitavos e 3 quartos. Essas frações não têm denominadores iguais. Então, encontraremos frações equivalentes com denominadores iguais. 8 é múltiplo comum a 4 e 8. Então, as frações deverão ter denominador 8. Só que aqui eu já tenho 5 oitavos, é só repetir. Aqui não. Para eu ter uma fração equivalente com denominador 8, eu vou multiplicar o denominador por 2. Consequentemente, o numerador também. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Ora, aqui fica fácil de comparar as frações com denominadores iguais. 5 oitavos é menor que 6 oitavos, porque o numerador é menor. 5 é menor que 6. Logo, 5 oitavos é menor que a sua equivalente a 3 quartos. Então, 5 oitavos é maior que 3 quartos. Por quê? 3 quartos equivale a 6 oitavos. Então, 5 oitavos é menor que 3 quartos. 10 décimos é um inteiro. 7 sétimos é um inteiro. Ora, um inteiro é igual a um inteiro. Portanto, aqui cabe o sinal de igual. Compare os números decimais com o sinal de maior, menor ou igual. No caso de números decimais, a comparação se dá começando pela parte inteira. Se as partes inteiras são iguais, eu comparo a ordem dos décimos. Então, vamos lá. 1 inteiro e 47 centésimos, 1 inteiro e 6 décimos. É interessante igualar as casas decimais. Como aqui tem duas casas decimais, aqui eu vou colocar 6 décimos e 0 centésimos. Daí, então, 1 inteiro e 47 centésimos, 1 inteiro e 60 centésimos. O primeiro é menor que o segundo. Bastava observar que 1 inteiro, a parte inteira é igual. Só que aqui eu tenho 4 décimos, aqui eu tenho 6 décimos. Como 4 décimos é menor que 6 décimos, o primeiro número é menor que o segundo. Parte inteira igual, 8 inteiros. Aqui eu tenho 2 décimos, aqui eu tenho 2 décimos. Então, isso é suficiente para saber que esses números são iguais. Se você quiser, você pode completar essa casa decimal. 8 inteiros e 2 décimos equivale a 8 inteiros e 20 centésimos. Isso só confirma que os números são iguais. 10 inteiros e 1 décimo, 10 inteiros e 3 décimos. Ora, parte inteira igual. Aqui tenho 1 décimo, aqui tenho 3 décimos. Portanto, o primeiro número é menor que o segundo. 3. Arredonde o número 5 inteiros e 6 décimos para o inteiro mais próximo. Já estudamos que, para fazer o arredondamento para o inteiro mais próximo, olhamos para a ordem dos décimos. Lembram-se? Se essa ordem tiver os dígitos 5, 6, 7, 8 ou 9, eu elimino e acrescento uma unidade na ordem anterior. Portanto, esse número é aproximadamente 6 inteiros. 5 inteiros e 6 décimos, aproximadamente 6 inteiros. Arredonde o número 11 inteiros e 82 centésimos para a ordem dos décimos. Já dissemos que, para isso, olhamos para a ordem dos centésimos. Se aqui eu tiver dígito 0, 1, 2, 3 ou 4, eu somente elimino essa ordem e fico com a ordem dos décimos. Portanto, esse número é aproximadamente 11 inteiros e 8 décimos. 4. Escreva o número decimal que corresponde
a letra destacada na reta numérica. Então, vamos lá. Aqui, as unidades de 0 a 1, 1 a 2, foram divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Em 10 partes, portanto, em décimos. Então, eu tenho de 0 aqui 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Então, o L corresponde ao decimal 3 décimos. O M está entre 3 e 4. Então, eu tenho 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. M, 3 inteiros em 3 décimos. E o N? 3 inteiros, 1 décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 inteiros e 8 décimos. O O está entre 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 inteiros e 8 décimos. O P está entre 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 8 inteiros e 7 décimos. No exercício 5, temos que calcular a fração de uma quantidade, 3/4 de 2.000 gramas. Ora, para achar a fração de uma quantidade, eu multiplico a fração por esta quantidade. Neste caso, temos o quê? Temos um número vezes uma fração. Um número inteiro vezes uma fração, devemos multiplicar o número pelo numerador e repetir o denominador. Só que aprendemos o seguinte, que é possível efetuar simplificações antes de prosseguir com a multiplicação. Lembram-se que é possível simplificar o número com o denominador? Então, podemos simplificar o 4 com 2.000. 4 dividido por 4 dá 1. 2.000 dividido por 4 dá 500. Portanto, o que sobrou para multiplicar? 3 vezes 500, que é igual a 1.500. Eu poderia repetir o denominador 1, mas vai ficar 1.500 dividido por 1, que dá 1.500. Portanto, 3/4 de 2.000 gramas são 1.500 gramas. 14 centésimos de 800 metros. Ora, achar a fração de um número é multiplicar a fração pelo número, 800 metros. Ora, novamente nos deparamos com um número vezes uma fração. Multiplicamos, então, o número pelo numerador. No entanto, sabemos que a multiplicação é a única operação que permite simplificar o numerador, que aqui é como se fosse sobre 1, com o denominador. Então, 100 e 800 são divisíveis por 100. 100 dividido por 100 dá 1. 800 dividido por 100 vai dar 8. Temos, então, que multiplicar 8 vezes 14. 8 vezes 14 vai dar 112. 112 sobre 1, que eu não preciso escrever. 112 metros. Então, 14 centésimos de 800 metros são 112 metros. Agora, temos que calcular 35% de R$ 83. Sabemos que 35% são 35 partes de 100, vezes 83. Ora, nesse caso, eu tenho a multiplicação de um número inteiro por uma fração. Sabemos que devemos multiplicar pelo numerador e dividir pelo denominador 100. Aqui não há possibilidade de simplificar 83 com 100. Então, nesse caso, eu vou multiplicar 83 só pelo numerador e depois dividir por 100. O cálculo assim fica mais simples. Multiplicando 83 por 35, dá 2.905 dividido por 100. Sabemos que dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, temos aqui um número inteiro que, dividido por 100, eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, resultando em 29 e
5 centésimos. Então, 35% de R$ 83,00, resposta, R$ 29,05. Eu teria ainda uma segunda possibilidade. Eu sei que 35% são 35 partes de 100, ou 35 centésimos. Se eu transformar esse número em decimal, a vírgula se encontra à esquerda, né? À direita aqui do último dígito, 2 casas para a esquerda, 35 centésimos. Então, eu poderia ter calculado 35% de R$ 83,00, multiplicando a taxa na forma decimal, 35 centésimos, vezes 83. Faríamos aqui no rascunho. 83 vezes 35 centésimos. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 8, 41, 41. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 5, 10. Aqui vai ficar 9 e 2. Nenhuma casa, 2 casas decimais, o produto tem que ter 2 casas. Logo, chegaríamos ao mesmo resultado, R$ 29,05. Então, tanto faz de uma forma ou de outra, chegaríamos a R$ 29,05. 6. Determine o valor das expressões numéricas. Perceba que aqui a gente está revisando potenciação e também radiciação. Sabemos que devemos resolver primeiro as potenciações. Quadrado de 5, 5 vezes 5, 25. Aqui eu tenho menos, menos quem? Menos esse produto. 6 vezes 3, 18. Eu posso resolver essa multiplicação que não altere nada. Mais 4 elevado a 0 é 1. Lembra-se? Todo número elevado, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, teremos que fazer 25 menos 18. 25 menos 18 resulta em 7. 7 mais 1. Entre subtração e adição, resolve quem vier primeiro. Quem vem primeiro é a subtração. Ora, 7 mais 1, 8. Então, o valor numérico dessa expressão é 8. Na letra B, temos uma radiciação. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Mais 42 dividido por 7. 42 dividido por 7 dá 6, porque 6 vezes 7 é 42. Menos 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, temos que efetuar 10 mais 6 menos 8. Como a adição vem primeiro, resolvemos primeiro. 10 mais 6, 16. 16 menos 8, que vai resultar em 8. Por acaso, deu o mesmo resultado. 7. Um terreno tem a forma de um quadrilátero. Determine seu perímetro em metros. Ora, sabemos que perímetro é a soma da medida de todos os lados da figura, no caso, os 4 lados. Temos, então, que somar as medidas dos 4 lados. O problema é que eu quero o perímetro em metros e as medidas não estão todas em metros, apenas um lado. Logo, eu terei que fazer a conversão dessas unidades, passar de decâmetro para metro. Ora, de decâmetro para metro, eu vou deslocar uma casa para a direita. Então, 3,45 decâmetros, deslocando uma casa para a direita, 34,5 metros. Mais 23 metros, já está na unidade pedida. 186 decímetros, eu vou passar para metro. Aí eu olho para cá. De decímetro para metro, eu vou deslocar uma casa para a esquerda.
de uma menor para uma maior, eu desloco para a esquerda. Ora, se esse número é inteiro, a vírgula está à direita do último dígito. Uma casa para a esquerda vai me dar 18,6 metros. Aqui eu tenho 217 décimos milésimos do quilômetro. Eu quero passar de quilômetro para metro. Portanto, de quilômetro para metro, eu vou deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. A vírgula se encontra aqui, 1, 2, 3, vai ficar à direita do 1. Portanto, 21,7 metros. Então, o perímetro deste quadrilátero será dado pela soma dessas 4 medidas. Então, 34,5 mais 23 inteiros, vou colocar aqui 0 décimos, 18 inteiros e 6 décimos, 21 inteiro e 7 décimos. Vamos somar. Aqui teremos 5 mais 6, 11. 11 com 7, 18 décimos, vai 1. Aqui eu tenho, então, 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16 e 1, 17. Vai 1. Aqui eu tenho as dezenas, 4, 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, o perímetro resulta em 97,8 metros. Exercício 8. Faça a conversão para a unidade de medida indicada. Aqui eu quero passar 3,8 litros, ou seja, 3 litros e 8 décimos do litro para mililitro. Temos aqui a escala de medida de capacidade. Litro, submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Aqui os múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro. Eu quero passar de litro para mililitro. Ora, eu vou deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. E aqui eu ando, na unidade de capacidade, em litro, eu ando de 1 em 1 unidade. Então, terei aqui que a vírgula está à direita do 3. Como eu tenho que deslocar 3 unidades para a direita, de litro para mililitro, então, 1, 2, 3 vai parar à direita do segundo zero. 3,8 litros correspondem a 3.800 mililitros. Vale lembrar que 1 litro tem 1.000 mililitros. Vamos ver a próxima. 3.840,2 milímetros passar para metro. Ora, então eu vou olhar para a escala do metro. Temos aqui. Eu quero passar de milímetro para metro. Ora, milímetro para metro vai deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Ora, se a vírgula está à direita do zero, 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3. Portanto, 8.402 metros. Então, 3.840 milímetros resulta em 3 metros inteiros, 8.402 décimos de milésimos do metro. Vejamos a letra C. Quero passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Ora, nós vimos que de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou deslocar, lembrando que aqui eu desloco de 2 em 2 casas decimais. Centímetro quadrado, vou deslocar 2 casas para a esquerda, e de decímetro quadrado para metro quadrado, mais 2 casas para a esquerda. Portanto, 2 mais 2, vou deslocar 4 casas. Ora, como esse número é inteiro, a vírgula se encontra à direita do último dígito. Então, vou deslocar 2 para o decímetro quadrado e mais 2 para o metro quadrado. Portanto, 6,8
48. Eu poderia colocar o 00, mas não há necessidade. Então, resulta em 6,48 metros quadrados, ou seja, 6 metros quadrados completos, mais 48 centésimos do metro quadrado. Aqui queremos passar 3.000 decímetros cúbicos, para metro cúbico. Vamos lembrar a escala? Eu quero passar de decímetro cúbico para metro cúbico. Lembra que nas unidades de volume eu desloco de 3 em 3 casas decimais? Então, a vírgula está à direita do último zero, deslocando 3 casas para a esquerda, resulta em 3 metros cúbicos. 1.600 gramas para quilograma. Eu vou ter que olhar para a escala da unidade de massa, cuja unidade padrão é o grama. Eu quero de grama para quilograma. Então, eu vou ter que deslocar uma casa, 2, 3 casas para a esquerda. Como a vírgula se encontra aqui à direita do último dígito, 1, 2, 3, vai dar 1.600. Gramas corresponde a 1,600 quilogramas ou basta somente 1,6 quilogramas. Aqui eu quero converter de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Aqui, então, eu tenho unidade de volume. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, teremos, então, que deslocar 3 casas para a direita. Ora, porque na unidade de volume desloca de 3 em 3, deslocando 3 casas, 380 centímetros cúbicos. Finalmente, temos aqui que passar de 5 metros cúbicos para litro. Ora, nós estudamos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 5 metros cúbicos corresponderão a 5.000 litros. 9. Sobre temperatura. Veja a previsão do tempo para o dia 29/6. Vimos que essa setinha para baixo, mínima de 17, a setinha para cima, máxima de 26 graus. 90% é a probabilidade de chuva e aqui temos a previsão do tempo. Sol e muitas nuvens à tarde, à noite ocorrem pancadas de chuva. Então, qual a previsão do tempo? Aqui está a previsão do tempo. Então, é só transcrever aqui a previsão do tempo. Qual a temperatura máxima e a temperatura mínima? Temperatura máxima, 26 graus, temperatura mínima de 17 graus. Qual a probabilidade de chover? A probabilidade é de 90%. Qual a amplitude térmica? Lembrando que amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Logo, a amplitude térmica é 26, é dada por 26 menos 17 graus. Temos que a diferença é de 9 graus. A amplitude térmica, portanto, é de 9 graus Celsius. 10. Calcule o valor numérico da expressão 3A mais 7 se A valer 1,8, o inteiro e 8 décimos. Valor numérico, eu vou substituir a letra pelo valor que foi atribuído a ela. Lembrando que 3A é 3 vezes A. Lembra que a multiplicação entre o número e uma letra, eu posso omitir o sinal de vezes, mas eu sei que ali é uma multiplicação? Então, vai ficar 3 vezes 1 inteiro e 8 décimos mais 7. Temos, portanto, que o valor numérico, 3 vezes, que resolve primeiro a multiplicação, 3 vezes 1 inteiro e 8 décimos, encontraremos 5 inteiros e 4 décimos. 1,8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, 3 e 2, 5, uma casa, nenhuma casa, mais 7 inteiros. Ora, 5 inteiros e 4 décimos
mais 7 inteiros, que eu vou representar 7,0475 12, vírgula debaixo de vírgula. Então, o valor dessa expressão, 12 inteiros e 4 décimos. É o valor numérico quando a letrinha A assumiu o valor 1 inteiro e 8 décimos.